Bem-vindo à Sopec. Somos líderes em educação especializada, oferecendo cursos de mestrado e doutorado americano em terapia intensiva. Nossos programas são projetados para profissionais da saúde que buscam avanço real na carreira, com qualificações reconhecidas internacionalmente. A Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos, foi fundada em 2015 com uma missão clara: impulsionar e disseminar conhecimento técnico e científico nas áreas de emergência e terapia intensiva. Nosso compromisso ultrapassa fronteiras. Incentivamos publicações, pesquisas e intercâmbio acadêmico internacional. Com profissionais renomados nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e odontologia, a Sopec é um espaço de integração, aprendizado e excelência em cuidados críticos. Aqui, o aluno se prepara para liderar e transformar o cuidado em terapia intensiva. Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos. Fala, Enfers! Boa noite! Mais uma quarta-feira com o nosso encontro marcado. E aquele encontro, Enfers, que é incrível, sensacional, que te ajuda, que te inspira. Eu fico muito feliz em todas as quarta-feiras estar aqui no podcast Fala, Enfers. E hoje, Enfers, é um episódio incrível. Hoje será um episódio onde iremos chegar à conclusão de quem aspira o paciente no plantão. É a enfermagem? Ou é a fisioterapia? É o médico? Então, no final do episódio, você vai saber quem é que aspira o paciente. E é o seguinte, Enfers, antes de começar, não se esqueça, acompanhe nossas plataformas digitais, estamos também no Spotify, aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também seguir a página. E recomenda também. Não esqueça também, Enfers, de se comentar aqui nos comentários quais profissionais, temáticas, assuntos você quer ver aqui no podcast. Então é muito importante e não fique de fora, porque você viu que está rolando vários sorteios aqui na página. Então, se você também quer ganhar um dos brindes dos nossos patrocinadores, fiquem atentos, tá? E falando em patrocinadores, vamos começar final de ano, dezembro, é aquele período, Enfers, de você se preparar para começar um ano de excelência. E com isso, o Instituto Focar já começou as matrículas para pós-graduação. Então, você que é farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeiro, tem vários cursos na área com desconto. Então, Enfers, corre e para se especializar, porque o mercado de trabalho está concorrido. E vamos lá para mais um episódio. E hoje, Enfers, eu estou aqui com uma companheira, uma colega de trabalho que eu tive a honra de conhecer durante aí essas jornadas loucas dos plantões, a fisioterapeuta Gabriela. E aí, Gabi, tudo bem com você? Boa noite, Giovanni. Tudo bem? E você? Tudo certo, Tá tudo joia. ótimo. Muito feliz em ter você aqui. E, Enfers, é o seguinte, hein? Não foi o primeiro convite que eu fiz pra ela, tá? Rolou já vários convites desde a primeira temporada, mas a gente sabe, né, Gabi, que aquela loucura de plantões escala é de osso, né? plantões é uma correria, mas deu certo. É isso aí. Estamos aqui hoje. E vai ser um episódio incrível. E, Gabi, é o seguinte, a gente pode ter certeza que pode ser um enfermeiro, pode ser o fisioterapeuta, mas o que a gente sabe, quem não vai aspirar o paciente é o médico, né? Então, fazendo aquela piada. É raro, mas acontece. Eu já vi, mas é raro. É raro, aquela piadinha negra, assim, entre as classes profissionais. E, Gabi, então até o final a gente vai discutir um pouquinho aí sobre aspiração de vias aéreas, que é algo aí que tanto a enfermagem, tanto a fisioterapia tá nessa rotina aí diária aí na assistência com o paciente. Então a gente vai tirar algumas dúvidas, instruir as novas diretrizes, enfim, vai ser um episódio incrível. E antes de a gente começar a iniciar essa parte técnica, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, se apresenta aí pro Enfers, quem é a Gabriela, fisioterapia, por que fisioterapia? Primeiramente, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre a fisioterapia no ambiente hospitalar, da atuação do fisioterapeuta. Eu sou a Gabriela, fiz a graduação em fisioterapia e a especialização após, né, graduação em fisioterapia respiratória e terapia intensiva. Eu sempre soube que eu queria a área da saúde, mas de início não foi a fisioterapia a primeira escolha. Pensei em biomedicina, e aí fui conhecendo mais a área e me encantei e falei, não,
é a fisioterapia. Depois me especializei, gostei da área hospitalar e foi onde eu fiz a minha especialização. Ainda bem que você não veio pra enfermagem. Bem essa. O meu foi ao contrário, né? Quando eu comecei a prestar o vestibular, eu prestei para fisioterapia. Passei para fisioterapia, Legal. mas aí depois do último tempo, teve uma pontinha ali na farmácia que eu também passei. Mas será que eu vou para farmácia? Mas como eu não conhecia muito bem, porque para mim a farmácia se limitava apenas ali no balcão de atendimento ali das drogais da vida aí, né? E acabei indo para enfermagem, que era uma faculdade mais perto, tinha ganhado bolsa 100%. Então vamos para enfermagem, né? E acabei indo, mas sempre foi a escolha, sempre quis interesse na fisioterapia, mas hoje eu não me vejo em outra área a não ser enfermagem. Eu acho que se encaixou muito bem. Principalmente na área da urgência e emergência do coisa. E Gabi, para o pessoal entender, a gente tem alguns os públicos aí, que pessoas leigas também, né? Mas o que é a fisioterapia, né? Porque o pessoal também tem aquela dificuldade em entender. Um dos objetivos do meu podcast é trazer este conhecimento, principalmente da enfermagem, que a gente tem uma subcategoria, né? Tem essa divisão na assistência, tem o enfermeiro, tem o técnico e tem o auxiliar de enfermagem. E o pessoal acha que todos são iguais, né? Não tem essa separação nível acadêmica. E o que diferencia é o enfermeiro padrão, que é aquele que é o chefe, né? Então, a fisioterapia, ela tem essa subdivisão, tem essa dificuldade do pessoal entender o que é a fisioterapia, porque a hora que o pessoal pensa na fisioterapia, ou ela pensa na parte de reabilitação ou na parte de massagens, né? Exatamente. Tipo assim, o fisioterapeuta é aquele que faz massagem, que faz os alongamentos. Ele é diferente do profissional de educação física, porque eu acho que tem essa confusão também, né? As atribuições um do outro. Recentemente tive um episódio de estar atendendo um paciente na clínica, que eu tenho uma clínica também de reabilitação cardiopulmonar, e eu conversando com ele sobre o hospital, da unidade de emergência que eu trabalho, e ele, doutora, me desculpa a ignorância, mas o que faz um fisioterapeuta na UTI? No hospital. Me desculpa, eu não sei. E realmente as pessoas não têm noção da importância e da atuação do fisioterapeuta no ambiente hospitalar. Então, o fisioterapeuta, ele faz parte da equipe multidisciplinar e o nosso objetivo ali é preservar toda a força daquele paciente, mobilizar aquele paciente precoce, tirar o paciente do leito, manter a sua funcionalidade, né? Além também da parte da ventilação mecânica, ventilar o paciente de forma mais protetora, estubar o paciente, avaliar se ele está apto a sair do procedimento de intubação. Então, todas essas atribuições são no fisioterapeuta. Eu falo para os meus alunos, quando eu vou relatar a equipe multiprofissional, eu pego e falo que o fisioterapeuta é aquele que faz o quê? O seu pulmão voltar a funcionar. Sim. Então, o médico vai lá, te seda, te intuba para trazer aquele conforto respiratório, né? E depois é função do fisioterapeuta fazer aquele pulmão voltar a funcionar. Para ver, o pessoal, desculpa, o pessoal entender a importância. Porque toda a assistência, querendo ou não, o protagonismo dessa assistência sempre vai para a equipe médica, né? Sim. E o pessoal esquece da equipe multi, né? Muitas vezes tem esse conflito entre a gente, né? Mas eu acho que não é tanto assim quanto o pessoal comenta. Eu acho que a gente trabalha muito bem. A equipe hoje, principalmente, esses novos profissionais, está sendo muito abordada essa equipe multiprofissional. Mas acho que o pessoal entende que todas as condutas é a equipe médica que toma, sendo que a gente sempre faz as reuniões, sempre faz a discussão de caso clínico e cada um compartilha o seu conhecimento em uma área específica, né? Exatamente. O paciente, ele é assistido por toda a equipe, a enfermagem, o fisioterapeuta. Então, não é só o médico. A gente está ali, está cuidando da via aérea daquele paciente, da ventilação mecânica, está cuidando realmente daquele pulmão, protegendo aquele pulmão, né? Então, o fisioterapeuta tem um papel super importante que muitas pessoas não conhecem. Entendi. Esse protagonismo veio na pandemia, né? Na pandemia que veio descobrir, o fisioterapeuta existe, não faz só massagem. No Covid, a atuação do fisioterapeuta cresceu demais e foi mais reconhecida, né? Porque os pacientes ficavam muito graves, em ventilação mecânica, gravíssimos. Então, a assistência do fisioterapeuta fez toda a diferença. Isso mostra o poder de conhecimento que a categoria tem, né? Agora só falta a valorização salarial, né? Só falta o dinheiro no bolso. Que infelizmente ainda não temos ainda. Ô, Gabriela,
Dentro eu quero trazer também a questão do terapeuta ocupacional. Agora que eu lembrei, né, que o pessoal também confunde também, porque às vezes o terapeuta ocupacional tem algumas atividades que são semelhantes da fisioterapia. Qual que é essa diferença, né? E falando nisso, Enfers, antes de você responder, se você conhecer algum terapeuta ocupacional, indique aqui nos comentários, porque eu tô atrás de um profissional para trazer aqui no podcast para vocês, tá bom? E aí, Gabi, qual que é essa diferença? No ambiente hospitalar, o terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar outras habilidades do paciente, né? Uma forma que ele pode se comunicar, vai fazer adaptações, né? Para que aquele paciente consiga se comunicar melhor, se alimentar de uma outra forma, é mais na parte de adaptações mesmo. E o fisioterapeuta é de restabelecer a função daquele paciente. Então, a gente vai estar o tempo todo pensando em fortalecimento muscular, tirar aquele paciente do leito, reabilitar o paciente. Certo. E uma coisa que eu quero tentar abordar também é essa atuação. Você é especialista também em cardiopulmonar, né? Sim. Qual que é essa área cardiopulmonar? Hoje, a reabilitação que eu faço cardiopulmonar, ela é voltada para pacientes que têm alguma doença cardíaca, alguma doença pulmonar. Nós que trabalhamos na linha de frente, no hospital, a gente vê muitos pacientes que têm exacerbações da doença. Então, paciente com insuficiência cardíaca, paciente com DPOC, é o que mais chega para a gente ali no pronto atendimento com exacerbação da doença de base, da doença respiratória. Então, o fisioterapeuta, ele trabalha também nessa área de prevenção e de reabilitação desses pacientes que têm uma doença no coração, que têm uma doença pulmonar. Ou seja, é todo aquele trabalho. Então, além do cardiologista, tem a equipe também da fisioterapia que vai trabalhar com isso. E a parte dentro da terapia intensiva. Então, vocês atuam nessa parte de reabilitação e também manter a questão funcional também e preservar também a musculatura deste paciente, né? E o que eu quero trazer é, além dessa atuação, né, qual é o caminho que o graduando, o aluno que tem interesse em seguir tanto para terapia intensiva, tanto para cardiopulmonar, qual é o caminho que ele tem que percorrer? Certo, Gi. Após a graduação, você tem que se especializar em uma área. Isso para mim, para a enfermagem, para a equipe médica. Então, tem alguns caminhos: a pós-graduação, a especialização, o processo de residência. Então, esse é o caminho, é a especialização na área. E, Enfers, pegando o gancho de especialização na área da fisioterapia, um dos nossos patrocinadores, a Sopec, também está com inscrições abertas aí. Então, você que quer se especializar, tanto em nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, tá? A Sopec tem várias linhas de cursos nessas áreas. Então, é só clicar aqui no QR Code que está aparecendo na tela para você e entrar em contato com eles. Lembrando que o Fala Enfers tem cupom de desconto. Então, entrando em contato, usando o nosso cupom, você tem 10% de desconto na sua matrícula. E é isso aí, Enfers. Gabi, seguinte, como fisioterapeuta, tá? Você atuou na pandemia? Atuei. Você já era recém-formada ou já tinha aquela experiência? Não, recém-formada. Ou seja, entrou no mar, se jogou lá. Mas foi uma experiência incrível, fantástica. Agregou muito na minha formação, na minha expertise, no meu posicionamento e na confiança mesmo. Na confiança, principalmente na responsabilidade, né? Na responsabilidade. Eu peguei o finalzinho, aí eu vi que realmente o negócio estava sério. Porque até então eu peguei a pandemia como estudante. Então, por mais que ali começou a entrar o campo de estágio, eu não tinha 100% da responsabilidade pela vida do paciente, né? Sempre era o enfermeiro ali responsável ou o meu professor. E depois que eu peguei o finalzinho, eu vi o peso da responsabilidade, o peso emocional que você tem ali de perder uma vida, a responsabilidade que você tem que ter em sentar a bunda realmente na cadeira e estudar, né? Porque a área da saúde, infelizmente, a gente não pode cometer erros, a gente não pode ter aquela dúvida, né? Aquele não é bom senso, mas esqueci a palavra, o luxo de arriscar, né? Sim. Porque todo o risco ali que a gente, principalmente agora, né? Tá acontecendo vários erros aí agora, recentemente na enfermagem, a criança, né? Que foi administrada a adrenalina em superdosagem. Então, a gente viu que tem uma cadeia ali de erros, né? Que a gente fala a teoria do queijo suíço, né? Então, várias etapas foram burladas, foram negligenciadas e acabou evoluindo aí com o óbito da criança. Então, a nossa profissão, principalmente eu, que gosto do APH, né, eu tenho
muito essa responsabilidade, todo dia estar estudando, sempre buscar atualização, me aperfeiçoar. Porque dentro de uma ambulância é totalmente um cenário diferente de um hospital, né? Porque dentro do hospital você tem uma equipe, você tem infraestrutura, você tem segurança de cena. Agora, dentro de uma ambulância, não. É todo um ambiente instável. A equipe é reduzida porque é só você, o condutor e o médico, né? Por mais que a gente tenha equipamentos, mas pode acontecer várias coisas. Você tem um cenário climático, tá fazendo sol, tá fazendo chuva, e você tem que prestar assistência. E eu lembro, e eu coloco uma frase sempre, eu levo uma frase sempre comigo que é: atrás de uma ambulância, o paciente vai depender 100% do quanto que você estudou, né? Então, toda vez que eu tô desanimado, assim, nossa, eu preciso estudar, mas não tô afim, eu lembro dessa frase, não, vamos lá, vamos estudar, vamos se aperfeiçoar, vamos... Porque é uma vida. E, Gabi, a fisioterapia, quando você iniciou, qual foi o momento mais marcante que você teve? Tem algum paciente, tipo assim, você pontuou que a pandemia foi uma virada de chave que fez você crescer profissionalmente e acho que pessoalmente também, né? Mas tem algum paciente, tipo assim, que toca em você, assim, que você sempre tem como referência? Gi, na verdade, tem muitas histórias, a gente presencia muitos milagres, né, na UTI, e eu acompanhei vários milagres, realmente, de pacientes que estavam graves, que não tinha probabilidade de sair da UTI, você acompanhar toda a evolução e depois atender o paciente na enfermaria, ver aquele paciente conversando, caminhando, voltando, né, a conversar, a falar, caminhar, então eu presenciei vários. Várias coisas. Não teve um, assim, que me marcou mais, mas tem muitos. Pra eu lembrar agora. Só para pontuar, para os acadêmicos de fisioterapia na área, né? Como que tá o mercado hoje, né? Porque eu acho que, tipo assim, na área da saúde, né? O mercado que mais é valorizado é o médico, né? Isso é inquestionável. Depois disso, na minha opinião, é o dentista. Mas para mim, o dentista, quem se forma em odonto, é um grupo elitizado, mais elitizado que o próprio médico, né? Porque o médico, seja se você vem de uma classe econômica mais baixa, desfavorável, né? Ali, você tem oportunidade de assumir plantões, aí aos poucos você vai crescendo. Agora, o profissional dentista, não. Né? Por mais que é um curso caro por conta dos equipamentos, por mais que as mensalidades também é um pouquinho mais cara, não que se compare com a medicina, né? Mas os equipamentos ali durante a jornada são mais caros. E para você ingressar também, geralmente já são filhos de dentista, que já tem o próprio consultório. Para você trabalhar com convênio, depois eu vou entrar neste ponto também, né? Sobre os atendimentos particulares de convênio aí da fisioterapia, mas o dentista também, ele tem todo... Não é fácil você imergir nessa área. A fisioterapia, ela tem essa dificuldade, porque muitas vezes, acho que tem duas alternativas, ou a área hospitalar ou o atendimento domiciliar, né? Hoje a gente vê, lógico, você está empreendendo, você tem a sua própria clínica hoje, né? Você está numa sociedade, mas hoje a gente vê bastante coaches vendendo cursos, falando que larga o hospital, vai viver de atendimento, porque o atendimento eu faturo 2 vezes mais do que um hospital, eu ganho R$200 a cada sessão, R$300. É essa a realidade? Como que é a realidade da fisioterapia no mercado de trabalho? Sim, a realidade da fisioterapia no ambiente hospitalar, a gente vê a desvalorização. Então, não vai ser um profissional muito bem remunerado. Por isso que as pessoas acabam não aguentando por muito tempo o ambiente hospitalar e indo para o ambiente domiciliar, para outro âmbito mesmo. Na nossa graduação, a gente não é ensinado a empreender, a ter o nosso negócio, a gente é ensinado a prestar serviço apenas. Então, eu vejo essa falha da graduação. Eles não ensinam a gente ser um fisioterapeuta vendedor, empreender, não, apenas a prestar um serviço. Então, eu sinto essa dificuldade no ambiente hospitalar pela desvalorização. E aí foi onde surgiu a ideia, junto com meu sócio. Os dois trabalhamos no hospital, e a gente viu a demanda de pacientes e eu falei com ele: Bruno, o que você acha de a gente abrir uma clínica para atender essa demanda? Ele falou: bora, e deu muito certo. A valorização é muito melhor. Do cobrante hospitalar. Isso. E, tipo assim, hoje, quanto que tá ganhando um fisioterapeuta no ambiente hospitalar e quanto que é a sessão domiciliar? Hoje, no ambiente hospitalar, o fisioterapeuta ele tira em média de R$3.500, R$4.000, sim.
E um atendimento domiciliar é R$ 150 a sessão. Nossa, o enfermeiro ganha 4.700, acho pouco já. Imagina Tá no Senado também essa questão de aprovar o piso salarial, mas ainda não foi aprovado. Então, fisioterapeutas que trabalham noturno, às vezes conseguem um pouquinho mais pelo adicional noturno, mas é em torno dessa faixa. E falando em fisioterapeuta noturno, Enfers, vou te dar uma dica, tá? Você que vai iniciar no seu plantão, tá? Você que é recém-formado, vai começar a atuar agora, tá? Uma dica para você: aprenda um pouco sobre ventilação mecânica, aprende um pouco sobre oxigenoterapia, tá? Por que eu te falo isso? Porque o fisioterapeuta noturno que ela tá falando não é 12 horas não, tá? Da meia-noite, ó, eles vazam do hospital, eles vão dormir e você fica lá. E muitas vezes você tá com uma equipe médica que não sabe mexer nesses parâmetros, porque é totalmente dependente aí do fisioterapeuta e vai sobrar para quem? Para você. Então, faça igual eu fiz quando eu entrei, por exemplo, na Santa Casa de Ribeirão Preto, que foi meu primeiro emprego, foi onde eu conheci a Gabi. Gruda no fisioterapeuta. Eles vão montar um ventilador? Pede para eles te ajudar a montar um ventilador, a ajustar os parâmetros, tá? Pede para eles ajudar a fazer o exame físico, principalmente o cardiopulmonar, que eles manjam muito bem a questão pulmonar. Então, cola neles. Interpretação de gasometria, a gente tem muita dificuldade na faculdade, não é focado tanto isso. O fisioterapeuta, ele vai te ajudar. Então, Enfers, essa é uma dica para você, tá bom? Vai assumir seu plantão, cola no fisioterapeuta para você aprender sobre ventilação mecânica, porque vai sobrar isso aí para você. E pior que é verdade mesmo. É verdade. É horrível falar que fisioterapeuta fica só 18 horas, né? É como se nas outras 6 horas o paciente não precisasse do atendimento, né? E faz falta. Faz falta porque a gente chega de manhã e quantas VNIs que poderiam ser tituladas melhores, quantos pacientes perderam ali a oportunidade de passar pelo fisioterapeuta, de ter um atendimento mais, como eu posso dizer, mais... Fugiu agora a palavra. É normal. É normal. Um manejo melhor, né, do paciente, VNI principalmente, né, enfermagem, médico tem a noção, mas quem tem o manejo melhor é o fisioterapeuta. Então, é um absurdo ter fisioterapeuta só 18 horas. Não é passar cada vergonha. Na UTI. Pensa no negócio de físico que eu tenho dificuldade de colocar aquela máscara de VNI. Primeiro que eu não sei qual que é do lado de cima e qual que é do lado de baixo. Primeiro já começa por aí. Aí, pra você colocar aqueles crampos lá no paciente, fixar, aí tá vedado, não tá vedado, aí tá vazando, aí não sei do que lá, tá errado, aí a gente chama o fisioterapeuta, aí vocês chegam lá, papum, assim, aí é sacanagem o negócio. Não, eu tenho muito, em VNI eu tenho dificuldade legal. Sim. Agora, ventilação mecânica, eu gosto pra caramba, me interessei bastante por conta realmente também do resgate, que a gente faz muito transporte também com paciente entubado, e ali eu não tenho um fisioterapeuta, né? Infelizmente, porque acho que deveria, e acho que eu tinha lido que tinha um projeto de lei que estava incorporando um fisioterapeuta na USA, né? Agora só não sei se prosseguiu, não prosseguiu, não lembro mais sobre isso daí não. Mas eu lembro que eu tinha lido. Aí, beleza. Mas aí, ventilação mecânica, eu fui pesquisar mais porque é uma coisa que eu preciso dominar ali no transporte ali do paciente. E, Gabi, já que a gente tá falando um pouquinho, eu quero abordar o quê? A questão é, no plantão, essas dicas aí. Porque hoje, o que aconteceu? Hoje desceu um paciente da enfermaria para o pronto atendimento, eu estava de plantão hoje de manhã, e este paciente estava tendo um quadro ali, uma suspeita de cetoacidose diabética, né? E ele estava hiperventilando, estava fazendo uso de musculatura acessória, estava tendo aquele desconforto respiratório, né? Aí, olha que a gente viu o paciente estava com uma máscara de reservatório, né? Nessa máscara de reservatório, olha que eu fui perguntar quantos litros estava 6 litros, uma máscara de reservatório. Tira essa dúvida pra gente, né? Quando a gente utiliza um catéter nasal, qual é a quantidade máxima e mínima de oxigênio que eu oferto num catéter nasal? Quanto eu oferto numa máscara de reservatório? Porque, tipo assim, fica muito contraditório, né? Porque até então, onde eu sei, né, máscara de reservatório, você deixa sempre acima de 10 litros por minuto ali, né? É isso mesmo?
É isso mesmo. E é uma dúvida de um conceito básico, né, de oxigenoterapia. O catéter nasal, nós podemos utilizar o fluxo até 6 litros, até 6 litros por minuto. E a máscara reservatória é no mínimo 10 a 15 litros. Pelo risco de carbonarcose, né, daquele paciente, ele reinalar o CO2 e ter um rebaixamento do nível de consciência pelo excesso de CO2 no sangue, a carbonarcose. Então, a gente tem que ficar de olho no excesso do oxigênio. E é uma coisa básica, né, de oxigenaterapia que a gente precisa entender, porque às vezes a gente acha que o paciente está rebaixando por uma questão secundária, mas não é por conta de um mau uso de um dispositivo ali, né? E beleza. Aí nisso a gente foi olhar, máscara de reservatório estava furada, entendeu? Tipo assim, então ele já estava fazendo essa reinalação, né? Aí a hora que a gente trocou a máscara, colocou 14 litros, acho que a gente colocou 15 litros, mentira, 15 litros, a saturação dele começou a voltar, o padrão ventilatório começou a melhorar. Então, tipo assim, era uma coisa básica, né? Que talvez no desespero você acaba fazendo esse julgamento, não um julgamento errado, mas você acaba esquecendo o básico, né? Porque a gente se preocupa tanto com as grandes coisas, né? Que às vezes o óbvio a gente acaba esquecendo. Exatamente. E por isso que o óbvio às vezes precisa ser dito, né? A máscara de Venturi também, o pessoal tem muita dúvida e ela tem a quantidade exata de FI que você tem que colocar do fluxômetro e muitas pessoas confundem, fecha o orifício, coloca oxigênio a mais, a menos e não, né? Então é um conceito básico. A gente tem que aprender a usar o básico também, não só o ventilador mecânico, o básico. Ó, tá aí, ó, gente, vamos fazer um curso sobre oxigenoterapia aqui pra vocês, hein, Enfers? É a Gabriela que vai ministrar, tá? Já aproveitando o merchan aqui. E vamos lá. E Gabi, a sua clínica, né? Você realmente, esse ponto que eu queria pontuar, que você falou, esse déficit de ensino, de empreender dentro da graduação, a enfermagem tem a mesma coisa, né? Hoje o profissional enfermeiro tem um leque de possibilidades, né? Tanto na parte de osteomoterapia, hoje tem a parte de consultoria, auditoria, tem a parte de estética que tá bombando pra caramba aí, né? Então, hoje o enfermeiro ele tem várias possibilidades de empreender, mas isso não é ensinado pra gente, né? Eu brinco que na faculdade ensina a gente só 2 áreas. Hospitalar, para você gerenciar um hospital, e a rede pública, entendeu? Essas são as 2 áreas que o enfermeiro que a gente ensina a gente a se posicionar como um gestor. Como empreendedor, 0, né? Sem falar também que essas áreas, essas possibilidades de empreender também não são abordadas, né? Hoje, por exemplo, se fala muito sobre consultoria de amamentação, furo humanizado, ou o enfermeiro obstetra, né? Que trabalha também nessa área, mas não tem essa possibilidade. E este conhecimento tem que ser buscado após a faculdade, nem as pós-graduações também te ensinam a empreender nessas áreas, né? Como que você deu este pontapé para empreender, né? Porque a gente sabe que o hospital paga pouco, então realmente você tem 2 opções, ou realmente você vai empreender, ou você vai arrumar um outro emprego em outro hospital, que geralmente a maioria faz isso, né? Então, já que eu trabalho 6 horinhas ali por dia, 4 horas por dia, eu vou arrumar um outro emprego e assim eu vou complementar uma renda básica, né? E isso acaba nos consumindo final de semana, feriado, aniversário, nos distancia mais das nossas famílias, né? E prejudica também a nossa saúde, né? Principalmente, era outra questão que eu queria trazer sobre os riscos ergométricos, né, que tem o profissional da saúde também é exposto, né? Então, a gente, para tentar ter um salário mínimo ali no possível, a gente se sacrifica demais, né? E realmente a gente sacrifica, mas a gente gosta de estar ali, mas também a gente tem que ter essa remuneração. Como que foi migrar também para essa parte do empreendedorismo? Quais dificuldades você encontrou? Aonde você encontrou apoio para poder empreender? Certo, Gi. Eu amo a terapia intensiva, mas eu senti que a longo prazo eu não vou conseguir sustentar por muito tempo. E aí foi onde eu pensei. Vi a demanda, né? Vi que tem muitos pacientes que precisam da reabilitação cardiopulmonar. Surgiu ali o start, eu falei, bom, preciso empreender, eu quero ter mais qualidade de vida, eu não quero viver só de plantões, né? Então, foi onde eu tive a virada de chave mesmo. Comecei a empreender junto com o meu sócio, o Bruno, e de início a gente sofreu muito com a parte burocrática, tem toda a parte de regularização com o CREFITO, prefeitura, abrir CNPJ, então a gente sofreu bastante porque eu mesma nunca tive contato com essa parte burocrática.
E foi ele apanhando mesmo. Do coisa. E sem falar também que aí você vem um computador que vai enfiar a faca em você. Sim. Não tô colocando preço no trabalho dos outros, tá? Mas é caro. Mas é caro. Aí você tem o CNPJ, a própria vigilância, a própria prefeitura não Sim. facilita para o profissional Não empreender, facilita. dificulta mais ainda. Isso daí, a Lara veio aqui na primeira temporada, ela falou um pouco sobre isso, essa dificuldade, né? E as barreiras que a própria vigilância coloca sobre o profissional para ele poder empreender. Quanto que é difícil, na verdade, empreender no Brasil, Sim, né? sim. Sem falar as taxas de impostos, que são muito grandes. Muitos impostos. Então, foi essa parte burocrática, eu falo que eu e o Bruno, a gente penou, literalmente. Mas deu certo. A gente sofre um pouquinho porque eu nunca tive esse contato, né, com essa área. Então, mas deu certo. E isso me lembra no quê? Eu vi uma postagem de uma médica que eu achei interessante, que ela falou assim, 6 anos de... ela colocou, acho que desde o cursinho, 1 ano de cursinho, mais 6 anos de faculdade de medicina, mais 3 anos de especialização, para que no final eu conseguir exercer a minha função, eu ter que entrar na rede social, Sim. né? Como que hoje tudo é rede social, né? Não importa que você é o melhor profissional, mas se você não está sendo visto, você não consegue alcançar esses clientes. Agora tem um posicionamento também na rede social, né? Então não basta ser um bom profissional, as pessoas precisam... Você precisa ser visto, né? As pessoas precisam te ver. Porque antes era indicação, né? Sim. É por isso que, geralmente, filho de peixe, peixinho né? Porque, geralmente, por exemplo, o fisioterapeuta, ele já tem aquela clínica estabelecida, o filho vai e abre a clínica, então já consegue trazer aquela cartela dos pais. O dentista é o que eu mais vejo fazendo isso, né? Que puxa essa cartela dos pais, né? Então, acho que hoje mudou um pouco este conceito, né? Você precisa ser visto. Hoje, quanto mais você tem mais seguidores, você é mais visto e é mais chance de você fechar pedido. E não se liga muito nisso não, hein, Enfers, tá? Você que vai buscar algum serviço do profissional na área da saúde, não se atente apenas no número de seguidores, se o Instagram é bonitinho, não é, tá? Procure buscar também o currículo também deste profissional, se ele é um profissional realmente habilitado em fazer o procedimento que você necessita, tá? Para tudo tentar diminuir o risco aí, tá bom? Porque às vezes o barato pode sair caro, tá bom? E Gabi, viu? Esqueci o que eu ia falar. Normal. Bem, você falou do roteiro, aí este que é o BO, né? A gente tem um roteiro que a gente vai ver e esqueceu. 30 minutinhos aí, vamos encaminhar aí quase para o final. E é o seguinte, Gabi, você falou que para alcançar os seus pacientes, né? Quem são os seus pacientes na sua clínica, né? Como eu sei que eu preciso passar por uma consulta com você? Eu preciso ser encaminhado por um médico, por algum outro tipo de profissional? Ou o seu serviço é só se eu tiver internado, recebi alta, preciso dar continuidade? Ou hoje a gente se vê bastante atletas, né? Igual eu estava comentando aqui. Sim, corrida, no né? off, né? Que como eu faço bastante atividade física, corrida, eu tô lesionado. Então, como que é essa procura do seu serviço? Como eu consigo o seu serviço? O fisioterapeuta, ele é o profissional de primeiro contato, então o paciente não precisa passar pelo médico para que o médico encaminhe e depois ele chegue até nós. Então, o paciente, se ele sentiu algo diferente, ouviu falar da reabilitação, ele pode procurar, ele não precisa ter o encaminhamento médico. Nós somos profissionais de primeiro contato. O meu público hoje na clínica é paciente que teve algum infarto, passou por uma cirurgia cardíaca, um pós-operatório ou um pré-operatório. O paciente quer se preparar, vai passar por uma cirurgia de grande porte, bariátrica, cirurgia torácica. Então, a gente atende todo esse público, atende também pacientes com doenças pulmonares, asma, DPOC, que faz uso de oxigênio domiciliar, paciente em uso de ventilação mecânica, traqueostomia. Então, é todo esse público, é voltado para a parte cardiopulmonar. Cardiopulmonar. Vamos falar um pouquinho da bariátrica, porque eu acho que é algo que está muito na moda, a bariátrica, né? Principalmente Mounjaro, que não é um ato cirúrgico, mas o pessoal aí tá usando. E falando em Mounjaro, pessoal, vai ter um episódio só falando disso daí para vocês, tá? O paciente bariátrico, como que ele faz essa preparação, né? Qual que é o trabalho da fisioterapia neste paciente bariátrico? Certo, Gi.
a atuação do fisioterapeuta é desde o pré. Então, a gente faz uma pré-habilitação desse paciente. A gente trabalha tanto força muscular respiratória e força muscular periférica. Então, o nosso objetivo é manter massa muscular e também trabalhar toda a parte respiratória. Porque o paciente que passa por uma cirurgia bariátrica, ele passa por uma sedação, bloqueador, ele fica sedado, tem toda aquela alteração do componente respiratório. Então, a gente prepara o paciente para o processo cirúrgico para evitar complicações como pneumonia, pós a internação. E também no pós-operatório. Certo. E vamos lá. Aí, este pré-operatório. A gente sabe que o paciente obeso, então, ele tem um maior risco cirúrgico, né? Principalmente nessa parte cardiopulmonar. Então, a fisioterapia atua nesse fortalecimento, né? O que eu quero trazer agora, gente? Agora chegou aquele momento, hein, ênfase, do quê? De discutirmos quem aspira o paciente na área hospitalar. É o fisioterapeuta? É o enfermeiro? Porque a gente tem muito disso dentro dos plantões, né? O que acontece? Eu não gosto de aspirar. Se falar pra mim qual é o procedimento que eu menos gosto na minha assistência, é a aspiração de vias aéreas. Odeio isso daí. Odeio o vômito também. Tipo assim, o pessoal fala, a área da saúde não pode ter nojo. Gente, todo mundo tem nojo, tá? Tem gente que tem nojo de sangue, tem gente que tem nojo de vômito, tem gente que tem nojo de catarro, né? De secreções, tem de fezes. Então, você pode procurar que cada um tem seus nojinhos aí. O meu é vias aéreas. Eu não, principalmente tráqueo. Você quer ver eu surtar um paciente com tráqueo? Não curto muito não, entendeu? E isso é até uma barreira para mim que eu ainda sinto dificuldades em prestar assistência com o paciente com tráqueo, que eu fico com medo de manipular a tráqueo do paciente. Aí a sonda tem muita discussão sobre o quê? Se coloca soro, não coloca soro para aspirar esse paciente, tem que ser em decúbito zero, tem que ser com cabeceira elevada. Qual que é a sonda? Você introduz a sonda inteira na tráqueo do paciente. No tubo, usa o sistema TracheCare, não usa o sistema TracheCare, introduz toda a sonda. Tipo assim, é muita coisa. Então, tipo assim, não gosta de aspirar paciente. Então, vamos desmistificar isso. Como que é feito corretamente a aspiração de vias aéreas? Certo, Gi. A aspiração de vias aéreas, ela tem 2 meios, né? O sistema fechado de aspiração e o sistema aberto de aspiração. O sistema aberto é aquele que a gente desconecta o paciente da ventilação mecânica e aspira ele. O sistema fechado, o paciente ele vai ficar conectado ao sistema fechado, no TracheCare, e a gente vai aspirar o paciente no sistema fechado, sem ter a desconexão do ventilador. É um procedimento que tem que ser estéreo, então tem que usar a luva estéreo, sonda estéreo, todo o preparo, né, a paramentação, porque é um procedimento estéreo. Sério. O que eu vejo a dificuldade dos profissionais, acho que principalmente do enfermeiro na parte de aspiração, é saber quando parar. Né? Por exemplo, tem pacientes que você acaba estimulando a frequência cardíaca desse paciente acaba evoluindo ali para uma taquicardia, né? E o profissional ainda continua fazendo essa aspiração. Então, quando eu devo parar de fazer a aspiração? E detalhe, quando ele é indicativo também de aspirar, porque às vezes o paciente não tem secreção nenhuma, às vezes ele tem uma secreção ali que está muito baixa, né? Então a aspiração não vai ser indicativa ali, porque não vai alcançar essa secreção, então às vezes você precisa entrar com uma antibiótico-terapia, ou até vezes atividade, exercício da fisioterapia, para poder subir essa secreção, para depois fazer essa aspiração. Então eu vejo muito isso. E uma coisa que eu sempre falo para meus alunos é que toda vez que você vai aspirar um paciente, você precisa auscultar antes e auscultar depois. E é uma dificuldade que o pessoal tem. Então, é simplesmente ir lá enfiar a cânula. E não tem este preparo, todo esse conhecimento aí. Sim, exatamente, Gi. Hoje, o que é observado, né, que a literatura traz pra gente, é que a aspiração de forma rotineira, ela não é indicada, porque ela aumenta o risco de PAV, de pneumonia associada pela ventilação mecânica, de infecção. Então, não deve ser um procedimento que deve ser feito rotineiramente. Então, todo meu atendimento eu tenho que aspirar o paciente? Não. E o que eu vou ter para me basear, para saber se eu devo ou não aspirar o paciente?
A ausculta pulmonar, então avaliar a ausculta, se tiver com roncos, é um indicativo que tem secreção. Avaliar a curva do ventilador mecânico, se está uma curva mais serrilhada, isso indica que tem secreção. Se o paciente está tossindo, veio secreção ali no tubo, você visualizou a secreção, então é um indicativo que aquele paciente precisa sim ser aspirado. A gente tem que ter esse cuidado, né? Não deve ser algo que deve ser feito rotineiramente. Assim como instilar o soro fisiológico. A literatura traz pra gente que não é algo que deve ser feito rotineiramente, porque aumenta o risco de infecção ali do trato respiratório. Então, você pode sim utilizar o soro fisiológico em casos de secreção que está muito espessa, rolhas, né, tampão mucoso, mas não é algo que você deve fazer rotineiramente. Você tocou em 2 assuntos agora que eu quero abordar. Secreção espessa. Não estou conseguindo fazer a aspiração dessa secreção, né? Tem algum método que facilita essa aspiração, a elevação de cabeceira ou o próprio soro fisiológico? E detalhe, se usa soro fisiológico ou água destilada? Porque o pessoal tem muito essa dúvida também de qual para qual. Porque na medicação, muitas vezes, a gente se compara como igual, mas cada um tem... esqueci a palavra, composições diferentes, né? Tanto a água destilada, que é a água para injeção, né? Tanto o soro fisiológico, né? Então, o pessoal também tem essa dúvida, né? Se é o soro fisiológico ou a água destilada. E tem alguma manobra, ou seja, a gente pode hiperventilar este paciente para tentar fazer essa secreção subir mais? Tem algum manejo? Sim, sim. O soro fisiológico, quando a gente precisa, vai ser ele que vai ser utilizado, nunca a água destilada. Então, tá com secreção espessa, não tá conseguindo mobilizar, pode jogar o soro fisiológico, água destilada nunca. Mobilização com ambu, a hiperinsuflação, a gente tem algumas técnicas, né, que auxilia também a remoção de secreção, para facilitar. E outro ponto que você perguntou também, esqueci agora. Cabeceira? O que eu falei? Da cabeceira. Eu esqueci. Vamos lá. Tapotagem. Lembrei de um recurso que era muito utilizado antigamente, que é a tapotagem, aquelas manobras de compressão no tórax. Isso não se usa mais. Então, para mobilizar a secreção, ambu e soro fisiológico. E pensar por que esse paciente está com rolha, né? Pensar ali, a umidificação tá legal? O filtro HME tá funcionando? Eu preciso colocar esse paciente numa umidificação ativa, que é a caçapa? Esse paciente está bem hidratado? Por que ele está fazendo rolha, né? Ele está desidratado ou a umidificação não está sendo adequada. Só para o pessoal entender, porque a gente tem muito estudante aqui que acompanha nosso podcast, o que é uma rolha? Uma rolha é aquela secreção, um tampão mucoso, um tampão de catarro mais grosso, mais espesso. E que impede ali que o paciente ventile, né? Que ele respire. Atrapalha ali a oxigenação, a entrada e a saída do ar. Que dá no coisa. Pode ser na traqueostomia, pode ser no tubo. E a falta de cuidado da aspiração, Enfers, é tão... Não é grave, vamos dizer, porque leva o quê? Tampa. Muitas vezes a gente não vai conseguir tirar essa rolha, né? Este tampão. Então, o que a gente precisa fazer? Trocar o tubo. Sim. E trocar um tubo de um paciente, muitas vezes, por exemplo, um paciente obeso, que já tem ali uma via aérea difícil, né? É mais complicado também, Sim, né? E aí gera uma intercorrência ali para o paciente, né? Aí o paciente está desaturando, não está conseguindo aspirar, não está conseguindo ventilar, e aí? Aí é difícil. Tem gente que tem medo de aspirar porque o paciente está com tubo, né? Tem medo de aspirar porque fala que se você introduzir muito, corre o risco de perfurar o cuff. É verdade? Corre o risco de perfurar o cuff? Perfurar o cuff, não. O que a gente tem que ter cuidado é não passar o limite ali de introduzir a sonda, que a gente pode machucar a carina, machucar a traqueia do paciente e causar um sangramento. Eu já vi pacientes que, em traqueostomia, começaram a sangrar sem parar por trauma de aspiração. Então, a gente tem que ter esse cuidado durante o procedimento. O procedimento, ele tem que durar, lembrei, você perguntou a duração. 15 segundos ali, aspirando o paciente, o procedimento tem que durar em torno de 15 segundos. Então, aspirei, 15 segundos, volto, conecto aquele paciente no ventilador ou no ambu, e depois aspiro de novo. Então, tem esse tempo. Certo. E muitas vezes
realmente o pessoal avalia mais pelo desconforto do paciente do que pelo tempo. Então, tipo assim, às vezes o paciente tá ali, vai apresentar um desconforto depois de 30 segundos e ainda tá ali aspirando. Então, é 15 segundos. E introduzindo a sonda sem fim, machucando, aí volta a sonda com sangue. Outra coisa. E aí, você fez esse movimento? É isso que eu queria... Outra pergunta, qual que é o movimento correto da aspiração? Porque tem gente que realmente faz este movimento, né, enfim, de introduzir, e tem gente que faz aquele movimento circular. Qual que é o movimento correto de aspirar? Introduzir com a sondinha aberta, você vai introduzir até você sentir a resistência ou o paciente tossir, ter o reflexo da tosse. Sentiu, sobe, é ali que você vai aspirar. Tem profissional que volta em circulares, mas não precisa, só introduzir também. E não precisa colocar força, né? Principalmente quando o paciente tem rolha. Não precisa. Porque geralmente você vê muito isso, né? O profissional colocando mais força para tentar obstruir essa rolha. Essa rolha, corre o risco de descer para baixo? De descer mais? Não. Ela pode... Não. É que veio aqui na cabeça, porque, tipo assim, realmente tem gente que fica tucucando lá, mas será que não vai introduzir? Não, chegou até o limite, chegou ali na carina, sentiu a resistência, o paciente tossiu, até ali, não vai introduzir mais, E é isso. Ô, Gabi, já estamos finalizando. Eu falei pra você que passa muito rápido o podcast, o episódio, a gente conversa e isso vai dando mais leques, mais assuntos aí pra gente poder discutir. E, tipo assim, ir pro próximo episódio, tá? Eu acho que seria isso. O que eu queria deixar aqui pra você, o quê? Uma dica que você deixaria para os futuros fisioterapeutas ou o pessoal que tem interesse em cursar fisioterapia, qual dica vocês deixariam? Que mensagem você deixaria? O que a fisioterapia significa na vida do paciente, né? Qual é um perfil que a pessoa tem que ter para ser um fisioterapeuta? Sim, primeiramente gostar do ato de cuidar, né, de reabilitar, então se você tem esse interesse, você gosta da área da saúde, da enfermagem, da fisioterapia, você tem esse olhar de cuidado, mais empático pelo paciente, segue em frente, se especializa, o mercado ele tem as suas dificuldades, mas ele também é bom para profissionais que se capacitam, se diferenciam, então sempre buscar se atualizar, se especializar, para que você tenha um reconhecimento maior, né, e seja mais bem remunerado pela sua profissão. É isso aí. E Gabi, antes da gente finalizar, um dos nossos apoiadores aqui do podcast é o Corém São Paulo. Então, Sérgio, muito obrigado aí pelo apoio, por deixar o Corém mais perto da gente. E, Enfers, é o seguinte, o Corém tem vários projetos incríveis, desde especializações gratuitas, tanto para você técnico de enfermagem, tá? Que é uma área que não tem tantos cursos profissionalizantes, né? Para se especializar em alguma área. O Corém, ele tem essa oportunidade para você não vacilar no seu plantão, tá? Além disso, o Corém também se dispõe também com os postos de atendimento, ou seja, todo Poupatempo agora tem uma unidade do Corém. Então, entra no site e vê qual que é o Poupatempo mais perto de você que tem uma sede do Corém. E, Gabi, este daqui é uma lembrancinha que o Corém mandou para você. Espero que você goste. Depois você faz um unbox, tá? Tem umas coisinhas bem legais aí. Amei, obrigada. E, pessoal, é o seguinte, e falando em universitário, eu tenho um recado para você. Vocês pensaram que eles não estariam aqui no podcast, mas eles estão aqui no podcast do Fala Enfer, sim, tá? A Artes do Brasão, tá? A nossa parceria, a nossa parceira aí desde a primeira temporada do podcast também está aqui. Então, você, acadêmico, quer fazer a sua heráldica universitária? O que é uma heráldica universitária? É o famoso brasão da turma. Então, você quer deixar registrado esse momento mais incrível que é este período da graduação? Entre em contato com a Artes do Brasão. O QR Code vai estar aqui embaixo. Lembrando que eles estão aqui, nas nossas canecas do podcast, tá? Então, Artes do Brasão, muito obrigado também por apoiar o nosso podcast. E também lembrando que temos o GAT, tá? O GAT agora em fevereiro vai começar uma turma nova de treinamento avançado em enfermagem no atendimento de urgência e emergência e trauma. Então, acompanhe as redes sociais deles e não perca nenhum curso,
tá? Gabi, muito Eu que obrigado. Agradeço muito pela sua participação. Fiquei muito feliz mesmo aí por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo, falar um pouquinho sobre a fisioterapia. O intuito do podcast é esse, não é só focar na enfermagem, mas é trazer toda a equipe multiprofissional, multidisciplinar aqui, para cada um explicar um pouco a sua área de atuação, porque muitas vezes a gente é mal compreendido, né? Então eu acho muito importante a gente mostrar as nossas áreas de atuação mesmo ali, principalmente para o público leigo, né, que recebe os nossos cuidados, para ele entender quando um fisioterapeuta está ali com ele, a importância que o fisioterapeuta tem, ou a importância que o enfermeiro tem, o fonoaudiólogo tem, que a assistência ali, ela é realmente uma área que depende de todo o conhecimento ali multiprofissional. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E é isso, Enfers. Se você tiver alguma dúvida, Enfers, sobre vias aéreas, sobre oxigenoterapia, sobre a parte cardiopulmonar, se você quiser passar por alguma avaliação também com você também, como que o pessoal faz para entrar em contato com você, se quiser fazer um agendamento? O contato pode ser feito pelo WhatsApp, 16 997 50 07 26, ou também pelo nosso Instagram. Clica no link e já vai direcionar direto para o WhatsApp. É isso aí, Enfers. Então, o contato também eu vou deixar aqui na tela, é só entrar em contato. O @ também tá na descrição aqui do vídeo, tá? Então, é só clicar no link da descrição do vídeo que você vai ser direcionado lá para a página da Gabi. Deixa eu falar. Pode falar. É Clínica Cardionar. É isso aí, Enfers. Vai ficar aqui na tela para vocês, Enfers. Enfers, é isso aí. Muito obrigado. Mais um episódio incrível. E eu espero por você quarta-feira para nosso encontro marcado, tá? Porque aqui no podcast você tem possibilidades. Aqui vamos fazer uma enfermagem diferente. Até a próxima, Enfers. Tchau, tchau. 2, 3, 4.